Bom dia, bom dia. O lapso de tempo aí foi a demora de ir ali no teclado, na caixa de som, baixar o volume. Eu deveria deixar tudo aqui perto para facilitar as coisas. Para amanhã eu vou verificar isso. Mas bom dia, hoje são 8h14, são agora 8h14, sexta-feira, 24 de outubro. Hoje é o aniversário do meu filho, já mandei mensagem. A pior coisa que eu temo é esquecer a data de aniversário dos meus 5 filhos, certo? Eu tenho 5 filhos e 2 netas. A intimidade com as duas é menor, tá certo? E assim, o meu temor é esquecer, sabe? Esquecer ou deixar passar em branco, tá certo? Eu fui muito apegado com esses meus 5 filhos. Enquanto eu estive na companhia deles, eu vivi intensamente a relação paterna, cuidava, sabe? Não deixava falta nada, sabe? Me rebolava na chapa quente. Eu lembro do meu primeiro filho, eu morava em Manaus, certo? Era professor da rede estadual de ensino. No caminho de casa que eu não tinha, sabe? Eu tinha que sair de um apartamento onde eu morava e ia lá para casa onde ele estava, sabe? E ainda não estava engrenada a vida com a mãe dele, certo? Aí eu tinha que atravessar a cidade de Manaus, rapaz, sair do centro de Manaus para ir lá para a Cidade Nova, na BR. É BR aquela, numa estrada que vai para uma cidade chamada Itacoatiara, não sei, eu acho que é uma PA. PA não, uma MA, uma AM, certo? Sei que tinha que atravessar a cidade, rapaz, sabe? E no meio do caminho eu passava no supermercado, não sei se era a casa dos Óleos, não sei se era isso o nome do supermercado. E lá, rapaz, sabe, era um prédio assim, sabe, espaçoso, grande, sabe. Ficava de frente ao estádio, como é que chamava o estádio de futebol de Manaus na época, que depois foi demolido para fazer uma arena lá. Vivaldão, certo? Estádio Vivaldão. O prédio estava na Constantino Neri, certo? E havia uma outra rua, uma avenida por trás, não vê o nome agora, tá certo? Mas eu só sei, rapaz, que eu atravessava, eu acho que na época eu tinha um Fusca velho, rapaz, sabe? Um Fusca todo fodido, sabe? O motor batendo, sabe? Queimando o óleo da porra. Rapaz, eu sempre fui meio cínico, sabe? Só não fui mais cínico porque a minha condição econômica favorecia contra o cinismo, contra a pobreza, sabe? Mas carro novo eu não comprava e podia tirar um carro, sabe? Financiado na loja, mas eu não me ocupava com essas coisas, era, sabe, distraído. E eu só sei que eu gastava a maior parte do meu dinheiro, rapaz, sabe? Levando alimento para esse meu primeiro filho, sabe? E levava aqueles uns potinhos aí, sabe, de papinha, sabe, da Nestlé, sabe, e não sei mais o que, levava de todos os gostos, de todas as frutas, sabe, porra, foi foda. E eu não sei, ele sofria com dores intestinais, tá certo? Outro dia não, tem uns meses aí, ele me revelou que ele tem alergia à lactose, talvez fosse essa a causa, sabe, das dores intestinais que ele sofria, mas na época não havia como, sabe, cuidar disso, sabe. Ele era muito faminto, sabe, e enchia muito a pança dele de leite da mãe dele, sabe, eu acho. Além do que ainda comia, rapaz, o leite da Nestlé, vê se pode uma porra dessa. E eu acho que esse vídeo vai ser cortado, tá certo? Eu não vou ter tempo, sabe, de fazer esse vídeo completo. Tô vendo aqui, sabe, o tempo que me tem na memória do celular. Eu só sei dizer, rapaz, sabe, que eu me dediquei muito aos meus filhos, tá certo? E hoje recluso, afastado deles. Mas era de afastar também, bicho, sabe? Que eu acho que os filhos, eles têm que ter, assim, sabe, uma vivência plena, sabe? Tem essa coisa aí da educação, tem a coisa da parte da educação dada nas relações familiares, tá certo?
mas eu penso que hoje eles estão já, sabe, superadores dessa situação, já passou. O pior já passou, tá certo? E amanhã deverei me encontrar na casa dos três mais velhos, sabe, num apartamento bem ali. E ali, quem sabe, eu vou sugerir que seja feito no final da tarde, às 17 horas, amanhã é sábado, certo? E ali, quem sabe, ali compartilhar um bolo, sabe? Comer um bolo, não sei se vai ser o almoço, eu não sei se vai ser, eu não sei, sinceramente eu não sei. O que é que vai ser mais prático fazer amanhã? Vamos discutir isso. Mas é assim, bicho, sabe? Enquanto isso, hoje sendo sexta-feira, tem as preocupações do mundo, eu tô com o Smart aberto ali, sabe? Mas tem um canal chamado ICL. Eu sou, uma vez me cadastrei, é um canal que oferece cursos, e assim eu estava de boa com esse canal. Depois eu me afastei, tá certo? E mesmo porque eu precisava evitar aquela despesa dos cursos, não estava tendo aproveitamento dos cursos, aquela coisa toda. E eu só sei dizer, rapaz, sabe que ele me procurou, o algoritmo mandou, sabe, ele bater na minha porta hoje, feito um corvo, tá certo? E eu abri a porta para o corvo, sabe, e de repente era um documentário sobre o Vladimir Herzog, um jornalista, tá certo, morreu, que morrerá amanhã, certo? É 25 de outubro. 25 de outubro em São Paulo, acho que ele morava em São Paulo. E foi um judeu, tá certo? E um judeu nascido na Europa, um judeu europeu, certo? Iugoslavo na época, sabe? Aí, por causa da guerra, ele correu lá para a Itália, depois correu para o Brasil. Acho que ele chegou aqui com idade, eu acho que 10 anos, eu não sei, não estou bem certo. E por aqui foi ficando, tá certo? E se tornou um brasileiro de adoção, tá certo? Eu não sei se ele tinha cidadania brasileira, se ele aí pediu, aí requereu a cidadania brasileira, eu não sei. Mas assim, veja que na época que ele se pôs, tá certo? Ele estava jornalista, um cara do campo da estética, um cara formado em filosofia, mas com interesses não empresariais, tá certo? Com interesses artísticos e jornalísticos, sabe? E eu falei que o cara estudou filosofia, certo? Foi formado em filosofia. E assim, de repente ele estava ali, sabe, encarregado de fazer ali, exercitar um cargo de diretor na TV Educativa de São Paulo, do estado de São Paulo, tá certo? E na época, veja que isso foi em 75, então há 11 anos já vigorava a ditadura militar, tá certo? E ele ali, sabe, aí formado em filosofia, formado em artes, em estética, essas coisas todas, é diretor, sabe? Um cara que aprendeu a lidar com a palavra, certo? A manobrar a palavra, a exercitar a palavra, sabe? E de repente ali, sabe, inocentemente começou a falar Começou a falar do Vietnã, porra, ver se pode. Eu acho que na época, se ali, sabe, os vietnamitas já não tinham chutado a bunda dos estadunidenses lá ali, sabe, da Ásia vietnamita, sabe, estavam por chutar, tá certo? Me parece que foi no ano de 75, sabe, que os estadunidenses saíram de lá com a bunda quente, tá certo? Lá da Península Asiática, é Península Asiática do Vietnã. O Vietnã não está em península, quem está em península é a Coreia. Eu acho que o Vietnã é continental, coisa de verificar. E eu só sei que de repente ele, sabe, desenvolveu uma matéria, sabe? E tinha um cara interessante, o nome do cara, Cláudio Marx, veja bem, sabe? Um cagueta, rapaz, sabe? Um jornalista, cagueta, tá certo? E esse tal de Cláudio Marques, sabe, dedurou, sabe, fez aí reportagens sobre uma matéria que a TV
que a TVE divulgou um documentário ou qualquer coisa assim, ou uma reportagem, eu não sei, falando do Vietnã, sabe, dos Vietcongs, aquela coisa toda. E esse Cláudio Marx, sabe, eu não sei se é apelido, sabe, mas Cláudio lembra Carlos, lembra Karl, tá certo? Karl Marx, entendeu? E esse cara, rapaz, começou ali em São Paulo, sabe, a infernizar, até que chamou a atenção, de dois deputados estaduais, um deles chegou a ser presidente da CBF, o Marim, eu não sei qual é o primeiro nome desse cara, tá certo? Mas um ladrão safado, rapaz, sabe? E esses caras, esses dois deputados serviram à ditadura, rapaz, sabe? E aí é que está o gancho, sabe? Veja, nesse mundo que a gente vive, nesse mundo de disputa, nesse mundo de ágora, sabe? Nesse mundo de ágora cosmopolita, tá certo? Nesse mundo de ágora cosmopolita, dominada pelo capitalismo, por essa ideologia que nos obriga a ser comerciantes, todo mundo, rapaz, sabe? Todo mundo é obrigado, sabe, a dispor no mercado a força de trabalho, tá certo? Os que têm o capital se tornam donos dos meios de produção, organizam fábricas, tá certo? E os que não têm capital, sabe, oferecem no mercado a força de trabalho, no fundo é isso, sabe? Essas duas forças que tem. Tá certo? E por aí a gente vai, com pele, osso, carne, músculo, nervos, sabe? Enfim, sabe? A gente vai para aí, sabe? Com todos esses traços aí de identidade, tá certo? Mas a gente vai operar onde? No mundo, no mercado, sabe? No mundo da sobrevivência, no mundo da economia, sabe? No mundo da comida, no mundo do oikos, tá certo? Oikos é a expressão que os gregos usavam para traduzir ali a cozinha, o lugar de armazenamento de alimentos, as coisas assim, tá certo? O oikos, rapaz, porra. E daí vem, sabe, refletindo essa dominação, que sabe, que aí a natureza impõe a si própria, sabe, aos corpos, aos seus próprios corpos, aos seus próprios elementos físicos, sabe? Nós todos natureza, tá certo? E aí, rapaz, sabe, a gente tendo que se alimentar todo dia, tendo que comer, rapaz, todo dia, tá certo? Eu vejo que se amanhã a gente vai se encontrar, e aí, sabe, eu tô pensando o que é que a gente vai fazer, se a gente vai fazer um almoço ou se vai fazer ali, sabe, um lanche amanhã, sabe, para comemorar o aniversário dos meus dois filhos, tá certo? Um fez aniversário dia 21, o outro faz aniversário agora dia 24, tá certo? Hoje, tá certo? E eu não sei como fazer. Se eu levo 2 frangos assados, é ridículo, tá certo? Em outros tempos eu queimava carne, hoje eu não tenho mais vontade de queimar carne, sabe? Dá muito trabalho, tá certo? E, enfim, suja tudo, engordura tudo, sabe? Não sei mais o que. Pô, é foda. Eu acho que o mais fácil seria comprar R$ 100 de frango, levar 2 frangos ali, sabe? Ou 3, se for o caso, tá certo? E ali, sabe, esquartejar aqueles frangos ali, sabe, e cada um pegar um pedaço e comer, sabe, com um pouco de farofa, tá certo, e tá feito, tá certo, mas assim, veja que eu estou falando de comida, rapaz, sabe, porque a gente precisa comer todo dia, tá certo, e amanhã, sabe, é o dia em que o Lula vai se encontrar com o tal de Trump, certo, esse Trump, cada vez mais eu arranjo um tempo para xingar o cara, tá certo, eu digo que o Trump é um truão, tá certo? Um cara que aprendeu, sabe, um cara que estudou e o estudo dele já vai longe, tá certo? Ele estudou, é o grau superior, tá certo? Mas já vai longe, sabe? O cara se formou em conhecimentos em assuntos comerciais, sabe? E se tornou um corretor de imóveis, tá certo? E a família dele vinha fazendo venda construindo, não sei se tinha incorporador, eu não sei, sabe, incorporador imobiliário, eu não sei, tá certo? Lembro de um filme que tratava de uns mafiosos aí, de uns milicianos, sabe, que se dedicaram a fazer comércio na área na área do espaço aí imobiliário, tá certo? E faziam construção, faziam reformas, tá certo? Tomavam ali, sabe, imóveis de pessoas ali, sabe, de indivíduos, sabe, e expulsavam os indivíduos, assassinavam os indivíduos, tá certo? E eu não sei se o Trump, rapaz, se meteu com essa máfia aí, sei que a família dele fez fortuna, o avô dele fez fortuna, eu não sei se foi o avô dele ou foi o pai dele, sabe? E eu não sei até onde ele foi, eu só sei dizer que ele é acusado, sabe, de ter posto a fortuna da família a perder, sabe? Faliu várias vezes, mas às vezes falir é um esquema, sabe, que se faz aí para não pagar os credores, tá certo?
E eu só sei que esse cara hoje é presidente dos Estados Unidos, tá certo? E a população estadunidense quer que ele seja ali, sabe? O líder deles, sabe? Fazer o quê, tá certo? Agora o que não tá certo é ele, sabe? Sendo o líder dos estadunidenses, sabe? Querer fazer aí, sabe? Arruaça mundo afora, tá certo? E usar dos meios que ele dispõe, tá certo? Dos meios que ele dispõe, veja, eu quero dizer que poderei perder parte desse vídeo aí, tá certo? Porque estou vendo aqui que tem pouca memória disponível, tá certo? Não sei se vai dar, não sei se ele vai refutar, tá certo? Mas o fato é, rapaz, sabe que esse Trump está hoje aí, sabe, atormentando o mundo. A mais recente agora, além da reunião que ele vai ter com o Lula amanhã, tá certo? Ninguém sabe, estamos na maior expectativa, é que ele rompeu, sabe, rompeu as relações comerciais com o Canadá. Vê se pode, rapaz, sabe? A América do Norte é uma região que tem ali 3 grandes estados, tá certo? Ali o Canadá, os Estados Unidos e o México, tá certo? E ali, sabe, os Estados Unidos, logo que o Trump assumiu, ele disse: eu vou invadir o Canadá, tá certo? Eu vou anexar o Canadá. A mesma ideia que quer hoje ali, sabe, os sionistas na faixa de Gaza, sabe? Eles querem anexar, sabe, ali aquela outra parte, a Cisjordânia, tá certo? Que é a outra parte, né, ali de Gaza, tá certo? Ali onde os árabes ali é uma outra parte da Palestina, tá certo? E lá os sionistas querem ampliar o território e querem se apropriar ali, sabe, da Cisjordânia, tá certo? E assim faz o Trump, tá certo? Eu não sei, ele não precisa de terra, porra. O que é que ele quer ali com o Canadá? É a grande pergunta, tá certo? Ele não precisa de terra. Os Estados Unidos tem 50 estados, um território imenso, tá certo? Os caras têm dinheiro, rapaz, sabe? Tem que fazer como fazem os chineses, tá certo? Espalha o dinheiro no mundo, rapaz, não precisa tomar o território, tá certo? Não precisa, rapaz. Hoje o mundo, como ele está organizado através de empresas, tá certo? Aí se adquire o território através de empresas, como estão fazendo aqui no Brasil, tá certo? A China está fazendo aqui no Brasil. E o próprio Estados Unidos, a empresa é um artifício, sabe, um artifício jurídico, sabe, que permite adquirir a propriedade de coisas, sabe, sem, sabe, aí você adquire ali a superfície da propriedade sem precisar da essência da propriedade, tá certo? Não precisa a essência da propriedade, tá certo? A coisa em si, sabe? Você pega a posse, mas não precisa da propriedade, tá certo? As empresas podem fazer isso. Então, eu não sei por que o Trump, rapaz, está com essas ideias, sabe? Hoje ele está ali, sabe, ali no Pacífico e no Atlântico, ali, sabe, ali na região do Caribe, sabe, assassinando colombianos, assassinando venezuelanos, assassinando chilenos, sabe? É água do cara maluco, rapaz, sabe? E o pior é que ele alega questões de ameaças à sobrevivência, ameaça à existência do Estado estadunidense, tá certo? E ali engabela ali, sabe, as instituições que fazem controle do comportamento dele enquanto presidente, tá certo? E vão deixando, rapaz, vão deixando fluir tudo isso aí, tá certo? Mas no fundo tem uma questão de fundo, tá certo? Que é a porrada que tem hoje, sabe? Como eu falei ontem, eles aprenderam, sabe, a conviver com 40. Não é que aprenderam, sabe? Se deram ao conforto de viver com 40% da energia do mundo. E hoje, quando esse privilégio está ameaçado, tá certo? Aí o que acontece, sabe? Eles estão gemendo, eles perderam a hegemonia, sabe? A hegemonia política, a hegemonia geopolítica, sabe? E a China vem aí, sabe, com tudo. Tem a Índia, mas ali adiante tem a Rússia, e de quebra tem o Brasil, e sabe, e por aí vai. E isso aí é uma ameaça à existência deles, sabe? Eles estão rebolando na chapa quente. E é essa coisa que a gente vive, bicho, sabe? Com 20 minutos de vídeo eu estou dizendo isso. E a questão com o Brasil, há uma relação histórica com o Brasil. Agora, eu não entendo, veja, para mim eu não entendo a diferença que tem entre ter relações com o Canadá, ter relações com o Brasil, eu não sei como é que é isso. Exceto se ali, sabe, a relação com o Canadá já estiver garantida, ele faz isso aí só para criar onda, tá certo? Só para criar aí, sabe,
erratismo, erratismo é boa, tá certo? Só para criar cortina de fumaça, rapaz, sabe? E no fundo mesmo que ele quer, sendo o Lula aí, sabe? Um cara, um liberal, sabe? Um liberal meio pau, um liberal de centro, tá certo? De confissão, tá certo? Então ele não quer perder, sabe? Aí a boa relação com o Lula. E aí, sabe? Para quebrar um galho, ele marcou uma reunião amanhã, sabe? Com o Lula. Eu acho que eu vou ficando por aqui, tá certo? E vou. São 20 minutos, tá certo? E vou fazer a minha despedida. Vou dizendo que eu sou o Ernest, certo? Um caboclo falador, rapaz, aqui do norte, sabe? Tem uma música, a história do caboclo falador vem de uma música aí. Certa vez de montaria eu desci, tem um cara chamado Valdemar Henrique, um paraense, tá certo? E esse cara inventou, rapaz, uma música aí, tá certo? E ele é compositor e ele criou uma música chamada, como é que é? Não é beija-flor, como é que chama? É um pássaro, eu não sei se é um pássaro. Eu só sei dizer, rapaz, sabe que o Valdemar Henrique criou um poema e diz assim: certa vez de montaria eu descia um Paraná, um caboclo que remava não parava de falar. Caboclo que remava não parava de falar, um caboclo que remava não parava de falar, e daí vem o caboclo falador, tá certo? Que caboclo falador, tá certo? Então eu sou esse caboclo falador que é primo do Macunaíma, do Mário de Andrade, rapaz, sabe? Que vai aí para o mundo das artes, tá certo? Mundo das artes que é para onde Herzog foi, sabe? Formado em filosofia, sabe? Foi para a área ali do pensamento, tá certo? E não foi muito sutil, me parece, sabe? Não foi muito sutil. No tempo dele tinha ali, sabe, brasileiros que faziam ali o encaramento ali da ditadura com força violenta, tá certo? Com força de arma até. Mas tem muitos meios de como você enfrentar a violência, tá certo? Você não precisa aparentar. A violência, para mim, se combate com violência. Agora, você tem que ser sutil na violência, rapaz. Você não pode aparentar, sabe, comportamento hostil. Você precisa ter manha, rapaz, sabe? Eu acho que é isso. A questão é essa, tá certo? Me parece que faltou ao Herzog, faltou manha, tá certo? Como faltou. O Marx, eu não sei, o Marx também ali, sabe, foi um resistente, tá certo, a essas questões aí, a essas questões da humanidade, tá certo? Então eu penso que o Herzog pode se enquadrar no mesmo plano de defesa da humanidade como fez Marx, tá certo? E assim, não há muitas leituras do comportamento do Herzog ali, sabe? Mas o fato é que, porra, em plena ditadura ele estava fazendo ali, sabe, referências aos Vietcongs, vê se pode. E foi isso aí que o tal de Cláudio Marx, pegou o cagueta, tá certo? Porra, bicho. E espalhou, tá certo? Espalhou e a coisa chegou no ouvido ali, sabe, dos caras do DOI-CODE ali, dos caras do exército que faziam ali, sabe? Ali o controle, sabe, o controle ali das forças, que fazia a repressão, sabe, aos rebarbados ali, sabe, contra a ditadura, tá certo? E os caras mataram, rapaz, perseguiram, só lá onde, no Doicode, sabe, foram 5.000 torturados, tá certo? Todo dia 3 eram torturados ali, todo dia 3 eram presos, sabe, levados para ali para sofrerem tortura, tá certo? O Herzog foi assim a história dele, tá certo? Um dia, sabe, por conta do que o Cláudio Marx, sabe, falou e repercutiu na Assembleia Legislativa de São Paulo, tá certo? Onde havia um cara chamado Marim e havia mais um outro lá, tá certo? E os caras colocaram a boca no trombone e chegou aos ouvidos dos diretores do departamento, sabe, de ordem não sei o que, o DOI-CODE, tá certo? E eu só sei, rapaz, que pegaram, foram atrás do Herzog. Aí quando chegaram lá, primeiro foram na casa dele, tá certo? Aí a mulher dele disse assim: não, ele tá trabalhando, rapaz, ele tá lá na TVE, tá certo? Aí os caras arrumaram para lá numa veraneio, rapaz. A veraneio era uma picape fechada, tá certo? Uma perua, tá certo? Da Chevrolet, tá certo? Aí, rapaz, foram lá onde estava a TVE na época, sabe? E lá localizaram o Herzog, e bora, você tá preso. Não, mas espera lá, rapaz, eu tenho que fechar aqui a matéria, eu tenho que não sei mais o que, isso e tal, e não sei mais o que. Tá bom, então, amanhã a gente vai passar lá na tua casa. Tu vais comparecer lá no DOI-CODE para dar esclarecimento. Não, a gente quer só que tu dês esclarecimentos ali, tá certo? Aí depois disso a gente te libera. Mas quando, rapaz? O cara entrou, mas não saiu, tá certo? E quem, sabe, estava lá no DOI-CODE, no prédio, sabe, ouvia gritos, o Herzog, sabe, sendo ali, sabe, torturado, espancado, esmurrado,
E o cara era franzino, rapaz, sabe? E não aguentou a porrada, o porradal, tá certo? Não tinha tiro nem tinha bomba, tinha porrada, tá certo? E não sei o que outros meios, que tipo de porrada eram, sabe? Se eram porrada aí de punho, sabe? Se havia punho inglês, eu não sei, tá certo? Eu só sei que o Herzog foi surrado, surrado, surrado e não aguentou. Aí os caras dissimularam, é um suicídio, tá certo? O cara pulando da janela, sabe? Porra, aquele suicídio foi foda, tá certo? Aí apareceu um cara, sabe, que fez a foto, o cara aparece no documentário que o ICL fez, tá certo? Mas é assim, rapaz, acho que eu vou chamar esse vídeo de Herzog, em homenagem ao Herzog, ao Vlado Herzog, tá certo? Ou só Vlado, tá certo? Aí, sabe, para lembrar ali, sabe, esse brasileiro aí, não sei se ele, sabe, ele adquiriu a cidadania brasileira, eu não sei, ele viveu a maior parte do tempo dele aqui. Os filhos que ele teve nasceram na Inglaterra, tá certo? Mas se criaram aqui no Brasil, eu não sei se os filhos dele também têm cidadania brasileira. Fico por aqui para não perder o vídeo, são 26 minutos de vídeo, tá certo? Fico por aqui e digo que meu nome é Ernest Caboclo Falador, rapaz, Caboclo Falador, quem fala muito dá bom dia cavalo, o título desse vídeo vai ser Vlado, bom dia.